Saci Pererê, Matinta Pereira, Curupira e Caipora. Esses são alguns dos seres fantásticos que protagonizaram histórias que nós, crianças brasileiras, crescemos ouvindo. Porém, apesar de a gente estar familiarizado, com esses nomes, é comum que não conhecemos ali a fundo essas histórias, tampouco os mais variados significados e simbologias que podem estar escondidos por trás dessas chamadas lendas. Oi, eu sou a Cauana, eu sou formada em História pela UFSC e idealizadora do canal Uma Historiadora. No vídeo de hoje mergulharemos nos causos de dois seres que fazem parte do imaginário brasileiro, o Curupira e a Caipora. Em nossa sociedade moderna, a noção de sagrado quase sempre está separada da natureza. Porém, até os dias atuais, muitos povos que fazem parte de comunidades tradicionais e indígenas não desassociam esses dois elementos. Ou seja, esses indivíduos se percebem como parte de um todo e reconhecem que o ambiente onde vivem está repleto de seres mágicos religiosos que estão interligados às matas, às fontes de água, ao fogo, aos animais, resumindo, à natureza em si. Para esses grupos, as próprias relações sociais, como é o exemplo da caça ou dos momentos de festividade, estão interligados à existência desses seres naturais e ou ancestrais. Esse tipo de cosmovisão esteve presente ao longo da nossa história. As próprias noções de deidades, religiosidades, magia, etc. estavam relacionadas a essa sacralidade da natureza. Quem nunca ouviu falar de deuses como Pan, que é uma deidade associada ao mundo campestre, Gaia, a deusa terra, o deus Thor, que é associado ao trovão, ou inúmeros outros deuses que de alguma forma estavam ali interligados às passagens das estações, à proteção das matas e aos animais, também, e aos fenômenos naturais. E como a nossa mitologia brasileira, repleta de cosmovisões oriundas de povos distintos, não podia ser diferente. A natureza é vista como um espaço sagrado, domínio de entidades que a protegem. O ato de caçar, por exemplo, torna-se um ritual de troca. O indivíduo que deseja obter o seu alimento deve respeitar e pedir permissão aos seres da floresta, e em muitos casos se oferece também algum tipo de alimento ou algum objeto em oferenda para que essa caça não desperte a fúria das entidades. E para ilustrar essa relação entre o indivíduo, o meio que se vive e se obtém ali o alimento, e as criaturas que protegem esses espaços sagrados, eu selecionei essas duas criaturas que são muito conhecidas em território nacional. A palavra curupira possui origem tupi-guarani e significa corpo coberto de pústulas. Para quem não sabe o que é pústula, eu própria não sabia o que era, são bolinhas cheias de pus que podem aparecer na pele. Contudo, a palavra pode significar também corpo de menino, inclusive esse é o significado que atualmente é mais aceito. Nas fontes escritas, a primeira vez que essa entidade foi citada foi em uma carta de autoria de José de Anchieta no ano de 1560. Abre aspas. É coisa sabida e pela boca de todos corre que há certos demônios e que os brasis chamam de curupira, que acometem aos índios muitas vezes no mato. Dão-lhes de açoite, machucam-nos e matam-nos. São testemunhas disso os nossos irmãos, que viram algumas vezes os mortos por eles. Por isso, costumam os índios deixarem certo caminho, que por ásperas brenhas vão ter ao interior das terras, no cume da mais alta montanha, quando por cá passam, penas de aves, abanadores, flechas e outras coisas semelhantes como uma espécie de oferenda, rogando fervorosamente aos curupiras que não lhes façam mal. Fecha aspas. Esse trecho da carta do José de Anchieta ilustra bem o que eu citei anteriormente, sobre esse processo de respeito e troca ritualística entre os indígenas e a entidade. E é interessante pensar também que esse registro é do século XVI, contudo, obviamente, essa entidade está presente nas cosmovisões indígenas há muito mais tempo. Este ser ou seres semelhantes associados a ele são citados em inúmeros mitos de povos nativos que vão desde Argentina, Bolívia e Peru, possuindo também diversos nomes como Selvaje, Curupiri e Caná. O próprio mito possui diversas versões de acordo com o local no qual é contado. Mas o que quase sempre se repete é que o curupira é representado como protetor da natureza. Por outro lado, há quem diga que ele simplesmente gosta de pregar peças nas pessoas que resolvem se aventurar pelas matas fechadas. Em alguns lugares, ele é representado como um menino indígena dos pés virados para trás. E essa é a imagem clássica que a gente conhece, Porém, há quem diga que ele é um monstro peludo ou até mesmo um ogro canibal. Há também uma face mais sedutora e sexual dessa entidade, pois em algumas versões do mito é dito que ele possui um grande membro sexual com o qual seduz as moçoilas desavisadas.
Outro aspecto interessante que demonstra muito bem essa sua ligação com a natureza é que se conta que quando está para cair uma tempestade, o curupira anda pela mata batendo nas árvores, fazendo com que elas acordem para assim resistir, às chuvas que se aproximam. Em um contexto geral, o curupira é aquele que pune as pessoas que invadem a mata para caçar, desmatar ou praticar algum ato negativo sem a permissão, dessa entidade. Por ser descrito como um ser com os pés virados para trás, ele acaba confundindo os invasores, fazendo-os se perder em meio à floresta fechada. Dizem que o curupira não sabe falar, somente emite sons. Porém, quando ele está nesse processo ali de ludibriar algum caçador, a entidade emite assobios e até mesmo consegue imitar a voz humana. Ele costuma também atrair o caçador para a chamada caça mágica, onde o caçador acredita estar perseguindo o animal e quando este é abatido, o indivíduo enxerga na face da presa o rosto do seu filho ou algum conhecido. A partir da década de 1970, o curupira passou a ser considerado protetor dos animais e das florestas no estado de São Paulo. Em Olímpia, que é um município também do estado de São Paulo, no mês de agosto, que é onde se comemora o Dia do Folclore, a autoridade municipal é representada por essa entidade. Assim como o curupira, o termo caipora também advém do tupi-guarani e significa morador do mato. A primeira vez que esse ser foi registrado em fontes escritas foi por volta do século XVI, em documentos franceses. Dependendo da região, o seu nome, bem como o seu gênero, pode variar. Capora, caiçara, pai ou mãe do mato são alguns dos nomes empregados a essa entidade da floresta. Gente, aqui em Florianópolis está muito quente. Eu tô tendo que parar de gravar a cada 30 segundos, 1 minuto, porque eu não tô aguentando, preciso tomar água, eu não posso ligar o ventilador aqui, porque se eu ligar vai ficar fazendo barulho e a qualidade do vídeo vai ficar péssima. Então, por favor, engajem esse vídeo, curtam esse vídeo e compartilhem, porque eu tô sofrendo muito para conseguir gravar. Uma indígena chamada Dona Maria Bela, do povo Tremembé, afirma que o caipora não gosta de ser chamado assim, preferindo outros nomes, como caboclo do mato ou surrupira. E adivinha? Surrupira é um dos nomes pelos quais o curupira é chamado. Percebe os entrelaçamentos? Para esse mesmo povo, o caipora ou a caipora é também considerado um ser de cura. Ele é associado ao respeito pela carcaça dos animais abatidos, ou seja, quando se entra na floresta e se caça um animal, deve haver todo um ritual para se abater esse animal e manusear ali os seus ossos. Inclusive é comum guardar os ossos desses animais para dar como oferenda ao caipora. Como citei anteriormente, há uma associação entre o caipora e o curupira, e inclusive em alguns locais ambos são considerados o mesmo ser, e o caipora também é representado ali com os pés virados para trás. Inclusive quando minha tia me contava causos sobre a caipora, era assim que ela me descrevia, com os pés virados para trás. A caipora também engana caçadores. Esses seres podem se metamorfosear em pessoas conhecidas, e também raptar crianças. Sua aparência pode ser tanto de uma menina indígena com longos cabelos e uma cabeça bem grande, uma mulher com uma perna só ou até mesmo um ser grande coberto com pelos. Foi assim que eu sempre imaginei essa entidade, inclusive. Caipora e curupira são dois seres mitológicos que estão associados à proteção da natureza, mas também são descritos com bastante temeridade por aqueles que partilham dessas cosmovisões. Apesar do medo que eles podem causar, é possível agradá-los com pedaços de ossos, alimentos, bebida e fumo. Os locais nos quais essas entidades habitam são considerados sagrados e elas estão ali justamente para garantir que aquele ambiente esteja protegido de invasões humanas que possam ali abusar de forma desenfreada desses recursos naturais. O problema não é caçar animais, andar em meio à natureza ou colher os frutos da natureza, mas sim violentá-la, desrespeitá-la, ignorando o fato de que nós mesmos fazemos parte dela. Para esses povos, a natureza é viva, repleta de entidades que habitam os lagos, as montanhas, os bosques, e há uma profunda, inclusive, relação entre a preservação desses espaços e a espiritualidade e a religiosidade. Inclusive, existe o termo encantado, que é utilizado por diversos grupos para denominar esses seres que habitam a natureza. Essa ideia de seres encantados é o resultado do encontro entre culturas de matriz africana, indígena e europeia. Eles estão presentes principalmente na cosmovisão de grupos que habitam o norte e o nordeste do país. Então é interessante pensar que essas histórias chamadas de lendas, mitos ou até mesmo folclore, seja lá como as pessoas chamam, possuem em si uma grande importância para compreendermos tanto outros tipos de cosmogonias, que infelizmente cada vez mais lutam para sobreviver em meio à sociedade moderna,
quanto para a gente refletir acerca da nossa própria relação com o meio onde a gente vive. Então, toda vez que você ouvir essas histórias, que no primeiro momento, né, parecem bobinhas, lembre-se que elas carregam inúmeros saberes ancestrais que, passados de geração para geração, guardam em si reflexões que mais do que nunca dizem muito, né, sobre a sociedade em que vivemos. Por hoje é só. Se gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.